nossa live, né? Essa é a live de número 18, gente. É o segundo capítulo que trata da dinâmica do direito processual penal. É um tema muito importante, tá? E que trata da pragmática das normas processuais penais. Então, vocês sabem o que é pragmática, né? Vocês vão saber. E sabem aplicar a pragmática ao processo penal e criticar, por exemplo, o que foi feito ou justificar o que foi feito corretamente? Então, a pragmática vai nos explicar um dos aspectos a respeito do cunho possibilista no processo penal. O leque de possibilidades. Mas qual o percurso disso, né? Então, aqui, enquanto nossos amigos chegam, eu quero cumprimentar a todos, tá? Aqui nosso defensor público, Chalub. Então, muito legal ter essa parceria logo cedo. A ideia, para quem ainda não está acompanhando e começa, por exemplo, agora, né? Aqueles amigos que começam agora, não se preocupem. Nós estamos deixando salvas todas as nossas lives, são um total de 41 lives, estão lá no nosso canal YouTube, organizadas, né? Então quem ainda não conhece o canal YouTube, dá uma olhadinha lá, Rosmar Rodrigues Alencar, clica no inscrito e no sininho para receber as atualizações. E lá poderá ver as últimas 17 lives e esta que vai estar disponível hoje mais tarde. São 18 já o que nós fizemos. Sempre 3 por semana, né? Segunda, terça e sexta, 6 da manhã. E vamos dar continuidade até a 41, né? Até completar o número de 41 lives, que é justamente o número total de capítulos deste livro, que é o nosso novo curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, que relaciona toda a nossa disciplina, todo o conteúdo, com as categorias da teoria do direito e da filosofia. Então é algo diferente, é algo que te pode dar um upgrade em termos de domínio, e eu espero que gostem. E aqueles que estão acompanhando, estejam gostando. Ao longo da live, vocês podem colocar aí as dúvidas, tá? Se tiver alguma questão, eu vou procurar estar sempre acompanhando aí nos comentários, para que ao final a gente responda. E aqui já fica meu abraço, viu? A todos vocês, obrigado. Tá aqui de manhã. O pessoal aqui lembrou do coraçãozinho do lado direito, então aperta aí no coraçãozinho, é sempre bom essa força. E além disso, enviar o convite para os amigos. É o aviãozinho que também fica aí, é só enviar, olha, está acontecendo agora, isso ajuda bastante. E não esqueça do café, tá bom, pessoal? Para que a coisa fique mais agradável. Eu trouxe hoje foi a garrafinha, porque aí não pode faltar. Não estou com a água, mas estou com a garrafa de café cheia, tá joia? E aí, pessoal, vejam, o curso de Direito Processual Penal, ele tem 18 capítulos, né? E esse é o capítulo de número... aliás, tem 41 capítulos, e este é o capítulo de número 18. Ou seja, nós conseguimos identificar o assunto, até pela ordem, porque a numeração fica 18.1, 18.2, porque é do capítulo 18. Se você quer estudar o 33... tem 33.1, 33.2. Qual é o objetivo disso? Que você localize o assunto de maneira célere, de maneira rápida. Caso resolva consultar o sumário, logo no início, que tem 34 páginas. Mas quem, por exemplo, quiser por assunto, também tem. Então, lá no final, nós temos um índice remissivo, tanto o índice remissivo por assunto, quanto o índice remissivo por artigos de lei. Então, assim, é algo diferente. Na verdade, é quase que um retorno aos livros mais clássicos que a gente já estudou, que tinha condições de você localizar os assuntos de maneira rápida, seja com base nos artigos de lei, do Código de Processo Penal, que você esteja, por exemplo, estudando o código, né, estudando de maneira analítica com um curso e com um código comentado e com um curso conforme a teoria do direito. E aí você faz a relação entre os assuntos e isso vai te dar mais possibilidade de aprender, né? Foi dessa maneira que eu estudei, né? Foi dessa maneira que eu personalizei o meu modo de aprender. Então, também esses encontros é uma forma da gente aprender juntos aqui. Eu reviso os assuntos e vocês podem também acompanhar o meu livro. Além disso, gente, aqui a gente está expondo a parte que eu denomino de parte dinâmica. A estática e a dinâmica do direito foi muito vista em Kelsen.
Kelsen é um dos nossos influenciadores. Então, também o processo penal foi aqui estruturado em parte estática, parte dinâmica. São dois grandes eixos. Esses eixos, eles reúnem umas partes de menor dimensão, ou seja, nós dividimos também o livro em 6 partes e inserimos cada parte em um desses eixos, de forma que, por exemplo, 3 partes no eixo estático, 3 partes no eixo dinâmico. Isso é uma forma de organizar e de enlaçar o livro. Mas, além disso, a gente faz sempre o encerramento de um capítulo com um caso concreto. Então, além do aspecto teórico, vocês vão encontrar os aspectos práticos. Então, por exemplo, qual a importância da teoria? Então, tem um aspecto prático, no caso do STF ou do STJ, ao final de cada capítulo, às vezes mais de um caso, com o objetivo de decompor os seus elementos e submetê-los ao controle. Então, vamos ao assunto, né? Aqui a gente está tratando, então, do chamado plano pragmático das normas processuais penais. E aqui vão as questões. Vocês sabem o que é pragmática? Sabe o que significa pragmatismo? Qual a importância disso no processo penal? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa identificar. Dos aspectos do pragmatismo, segunda questão. O que é que ele tem a ver com o possibilismo, né? O que é possibilismo no processo penal? O aspecto possibilista, então, diz respeito ao consequente normativo. Eu tenho, na norma jurídica em geral, por exemplo, o recebimento da denúncia, ele vai sempre se basear em um elemento de fato antecedente. Você tem que recortar bem os elementos de fato, né? Então, eu recorto os elementos do objetivo para dar direção. Então, se no primeiro momento eu tenho possibilidades, eu posso reduzir esse número de possibilidades. Então, quando a gente vai aplicar o direito ao aspecto de pragmática, nós relacionamos ao fim prático, mas não só isso. Tem um objetivo de dar justificativas éticas do que seja melhor. Quando nós falamos ética, ética se relaciona com retórica. E a retórica tem uma questão interessante, porque a retórica depende de fundamentação. Alguns dizem que a questão ética e a questão, especialmente a questão pragmática, seria refratária à teoria. Nós pensamos que é possível você relacionar a teoria com a retórica e com a ética para dar justificativa pragmática. E no processo penal, a finalidade deve ser uma finalidade protetiva ao direito fundamental. Então nós temos aqui, em termos de pragmatismo, o que é pragmatismo? Já podemos dar o início de resposta a ele, né? Aqui nós colocamos, olha, se trata, primeiro, de uma corrente filosófica, né? E aí você procura relacionar os seus objetivos à vida cotidiana. E, por fim, nós precisamos da outorga de balizas, né? Outorgar balizas de controle. Então, o objetivo da pragmática é, primeiro, nós vamos relacionar meios a fins. Só que, no processo penal, os fins, eles não podem justificar qualquer meio, porque os meios são importantes à própria substância. Então, isso significa, se eu puder relacionar a pragmática com o processo penal, o devido processo legal, a cláusula do devido processo legal. Então, aqui nós examinamos a cláusula do processo legal, do devido processo legal, com o objetivo de evitar a contingência dos fatos. Então, durante as nossas lives, nós temos explicado o que é contingente e o que é necessário, né? Contingente é o que é aleatório. Realmente, o direito ele não controla o futuro. Ele pode possibilitar controle de expectativas e reagir em relação à frustração dessas expectativas. Então, eu edito uma lei penal para punir alguém severamente, mudo a lei, né? Aí eu digo, olha, vamos aqui colocar uma punição mais severa, né? Vamos criar um crime, por exemplo, de stalker, com o objetivo de evitar violações a direito das pessoas. Nós podemos controlar as expectativas que venham a partir daí. A pessoa que violar a lei de stalker poderá ser punida com uma pena. Mas vejam que a gente não vai poder evitar que o stalker faça o que ele realmente faz, né? Ou seja, a gente não controla o futuro. A gente controla as reações jurídicas em relação àquela conduta. Então, assim, a ideia do contingente, ela é contornada pela delimitação dos fatos. Então, se eu não controlo a ocorrência dos fatos, eu tenho condições de diminuir o aspecto de aplicação das consequências jurídicas. Então, eu aplico, né, as consequências jurídicas devidas.
porque existe previsão legal para isso. Então, o pragmatismo ele se insere nessa base. E eu relaciono os meios com fins, mas lembrando que no processo penal os meios devem ser submetidos à cláusula do devido processo legal. Nós afirmamos isso até com um artigo em parceria com o amigo professor Alexandre Moraes da Rosa. A gente diz, no processo, está na internet esse artigo, vocês podem encontrar, no processo o que é essencial é o direito processual. Ou seja, no processo o instrumental é o direito penal. Ou seja, o direito penal não pode se aplicar se não for por intermédio dos cânones, dos trilhos, das regras de processo penal, que é o devido processo legal. Todo juiz ele lida com uma angústia grande quando relaciona razoável duração do processo e segurança em suas decisões. Ele precisa ser célere e, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar para que isso não implique perda de segurança na prestação jurisdicional. Isso é uma atenção. Então, aqui, nós mencionamos também o problema da razoável duração do processo. Vocês sabem o que é razoável duração do processo? Segunda questão, né? Como a razoável duração do processo deve ser aplicada? Não é? Eu posso aplicar como a razoável duração do processo? Tem um artigo no nosso código, que é o artigo 394A, que foi inserido por uma lei pontual. Esse artigo, na verdade, ele não se adequa à ideia que eu vou expor aqui de razoável duração do processo. Não é? E por que não se adequa? Porque é um dispositivo que dá uma ideia, uma noção de que o processo deve ser rápido, né, de que o processo deve ser acelerado se o crime, por exemplo, for um crime hediondo. Ora, esse critério não deve ser um critério para tornar o processo sério, a natureza do crime. Nós temos crimes hediondos, que são terríveis, e nós temos também crimes que não são hediondos, que também o são. Né? E por isso, não é pela qualidade do crime que eu devo pensar que o processo penal justifica a sua celeridade. Uma outra questão é que essa modificação do código, inserindo o 394A, ela descura de uma noção fundamental, que é a diferença entre relação material, que é a relação de direito penal, a relação de ocorrência do crime, e relação processual, que é o que é deflagrado depois do encerramento do crime. O crime acontece, ele some, ele deixa as marcas. Eu descrevo essas marcas na denúncia enquanto sou promotor de justiça. E a relação processual ela tem outra toada, não é a mesma toada da relação de direito material. Por quê? No crime, a parte mais fraca é a vítima, o ofendido. Mas no processo, a parte mais fraca se torna o acusado. E as regras de celeridade elas devem ser aplicadas considerando a natureza do acusado, que é a parte mais fraca. E as garantias fundamentais que estão no artigo 5º são diretrizes de proteção da liberdade dos cidadãos. Ora, no direito processual, o que nós temos ali como parte mais fraca é o imputado. Logo, a celeridade ela deve ser imprimida em razão do acusado, do que seja o acusado. Né? Ele precisa de proteção. Então, o processo não pode se eternizar. Né? O processo não pode ser um processo secreto que imprima todas as consequências negativas sem uma demarcação temporal. Então, por exemplo, se a pessoa está presa, o processo deve ser célere, né? Deve ser mais rápido. E é assim que dispõe o nosso ordenamento jurídico. Então, primeiro, processos do júri. Quem você julga primeiro? Processos com o réu preso. Está no nosso código. Essa dicção, sim, está de acordo com a celeridade processual, está de acordo com a razoável duração do processo, conforme dispõe o inciso 78 do artigo 5º. Né? Então, aqui nós temos assim, um limite de impedimento de que as possibilidades possam e damos direcionamento a ela. Ou seja, o pragmatismo vai me ajudar, enquanto retórica, enquanto fundamentação, a delimitar o espaço da ética. Quando a gente fala em ética, que geralmente é relacionada a Aristóteles, como virtude, né, como a arte do bom e do correto, vocês lembrem sempre que a ética é o espaço de predileção da retórica. Da retórica, não aquela retórica de cunho pejorativo, não. É a retórica enquanto fundamentação em 3 níveis de linguagem. Uma imediata, método, uma estratégica, metodologia, e uma analítica, fundamental, que relaciona a metodologia com o método, que é a metódica.
Então nós explicamos aqui, né, que a razoável duração do processo é um aspecto de possibilidades, um aspecto possibilista, onde incide a pragmática e a ética, mas que não deve ser usada com o objetivo de punir rápido o acusado de qualquer maneira, né? Ou seja, na esteira do que ensina o professor Afrânio Silva Jardim, o direito processual penal ele não pode ser justificado a punir alguém a todo custo, a todo preço. Então, entre o bom e o correto, é bom que o processo funcione adequadamente? Sim. Mas, em primeiro lugar, se coloca a sobreposição dos direitos de liberdade. Em segundo lugar, a atuação do direito punitivo. E, em terceiro lugar, nós temos a pacificação. E processo não dá paz a ninguém. O que nós pacificamos é o litígio material com o objetivo de evitar a vingança, evitar aquela vindita que acontece logo quando da ocorrência, da deflagração do delito, né? Então, vejam os 3 pontos de vista. Aqui também, enquanto forma de limitar a contingência dos fatos, nós especificamos a necessidade de uma verdade pelo procedimento. Nós, quando falamos de verdade pelo procedimento, nos reportamos a outros autores, né, que, por exemplo, falam sobre isso. O Leni Streck fala sobre isso aqui no Brasil. O Niklas Luhmann, na área da sociologia, fala sobre a necessidade de estipular-se um procedimento rigoroso, formal, para se certificar a verdade. O Habermas fala dessa mesma problemática no campo da filosofia e do pragmatismo. E nós falamos dessa questão no campo do processo penal. A necessidade de se fixar um devido processo legal, formas rígidas, para que haja certificação da verdade. Eu costumo dizer que não existe uma verdade real. Não só eu, né? Assim, outros autores, vocês encontram que falam que a noção de verdade real dá espaço a um inquisitivismo, né? Uma postura inquisitiva. E o que é uma postura inquisitiva? É aquela que o juiz vai atrás do resultado de qualquer maneira e sem respeitar regras. Então, por exemplo, se você não tem regras para interrogar alguém, tem gente que é capaz de interrogar um acusado de 6 da manhã até 19, 18, 20 horas, ou até muito mais tarde do que isso, né? Ou seja, ele consegue obter a informação que deseja, não porque a pessoa falou a verdade, mas ele logra alcançar o resultado pelo cansaço, né? Não deixa de ser uma tortura psicológica. Então, a pessoa que age dessa maneira com perguntas infindáveis, né? Ela está agindo de maneira inquisitiva. Por outro lado, o sistema acusatório, que é o nosso, ele pressupõe que haja uma distinção bem relevante entre as divisões de tarefas, né? Então, assim, o acusado se defende, o juiz não defende o acusado, o juiz age como tutela dos direitos fundamentais, cuja franquia seja reservada ao Poder Judiciário, né? Essa dicção está lá no artigo 3º-B do nosso Código, que foi suspenso por medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, medida cautelar monocrática. Mas o juiz atua em defesa dos direitos fundamentais, cuja franquia foi deferida ao Poder Judiciário pela Constituição. É a cláusula de reserva jurisdicional. Fora disso, ele não deve atuar em defesa do imputado. A atuação da defesa do imputado fica por conta do advogado do seu defensor. Por outro lado, né, a ideia do Ministério Público, né, é uma ideia de agir como órgão da acusação. Mas é um órgão da acusação pública. Notem bem, né, a nossa configuração do Ministério Público é uma configuração toda peculiar. Está no artigo 127, né, ele tem independência funcional. São princípios, inclusive, conflitantes. Ele tem independência funcional, né, mas o Ministério Público age como um só, unidade. Então é como se fosse unidade na diversidade. É algo complicado de você harmonizar. Nós harmonizamos aqui os princípios ministeriais, né, os princípios do Ministério Público. Mas o que nós podemos dizer é que, enquanto órgão público, o Ministério Público é comprometido com a ordem jurídica. Então é diferente de um Ministério Público que é eleito, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos, né? É diferente. Lá ele tem Ministério Público eleito, por exemplo, né, e que tem compromisso de satisfazer a vontade de quem o escolheu, né, da comunidade ali local. O nosso MP não. O nosso MP ele é um servidor público, né, um funcionário. Então ele é submetido a algumas regras de imparcialidade, não uma imparcialidade objetiva, mas uma imparcialidade subjetiva. Ou seja, ele não pode acusar um amigo,
ele não pode acusar um inimigo capital, ele não pode pedir arquivamento do inquérito que envolva um familiar próximo, né? Então, assim, nós temos regras ao nosso Ministério Público que são regras bem peculiares e acredito que a opção é uma opção muito interessante. Então, o aspecto pragmático, ele lida com esses vieses que eu preciso delimitar e delimito como. A estrutura normativa é uma das coisas assim, fantásticas, que se você perceber, você consegue delimitar os fatos. É muito mais importante você saber a pergunta do que saber bem a resposta. E é justamente se perguntando sobre os contornos do fato que você vai conseguir dar um direcionamento com menos viés de possibilidade, com menos dúvida, né? Então, o que é que nós temos assim de dúvida na hora de aplicar? É o espaço que se abre na hora que você contorna o fato. Se o fato estiver bem contornado, você terá como aplicar a regra de maneira adequada. É por isso que uma petição inicial difusa é uma petição inicial problemática para fins de formular uma acusação penal. O que é uma petição inicial difusa? Você sabe? Né? O que é uma petição inicial fragmentada? É aquela petição que descreve a conduta a ser punida de maneira compartimentada. Ele escreve um pouco no início, faz um introito, né? Aí no final escreve mais um pouco, aí você, juiz, lê, não entende bem, aí volta para tentar compreender o que a parte acusadora escreveu, consegue fazer um encaixe de quebra-cabeça e diz, bom, eu suponho que aí estejam presentes os elementos do tipo. Essa forma de fazer a denúncia, de elaborar, não é uma forma técnica. E a denúncia, quando a gente estuda sobre denúncia, geralmente os autores de uma peça muito técnica. Então, uma das coisas fundamentais é que a denúncia não seja muito longa, né? Ou seja, que ela descreva o fato nuclear e os elementos circundantes, fato nuclear, que é o centro, os elementos circundantes que estão ao redor, né? Então, são coisas que estão no código e às vezes não se explica isso bem, né? Então, o fato central, que é o tipo penal, eu tenho que descrever, por exemplo, tal como está lá no crime de lavagem de dinheiro, e é um crime problemático, porque autoriza a deflagração do processo penal com meros indícios do crime antecedente. Veja que isso é complicado. Na hora de você condenar alguém, a parte típica ela vai ter um aspecto aleatório que não poderia ter, considerando o princípio do indúbio pro réu, o princípio do favor rei e da presunção de inocência, que é os elementos do fato anterior. Para aqueles que não estão acostumados com a lavagem de dinheiro, é o seguinte, você pratica um crime, aufere algum bem, algum lucro ou algum valor jurídico em relação àquele delito, e depois oculta ou age de maneira a dissimular aquilo que você recebeu. Esse é o crime de lavagem. Então, às vezes você tem muito clara a dissimulação, a ocultação, mas não está claro lá o crime antecedente, se ele de fato aconteceu. A nossa lei ela trouxe um problema para a gente de processo penal e de direito penal. Por quê? Porque ela permite a deflagração do processo e mesmo a condenação, havendo dúvida em relação ao aspecto antecedente, que faz parte da tipificação do crime de lavagem, né? Então, esse já é um problema na legislação. E, além disso, às vezes, na hora de se descrever isso na denúncia, se descreve de maneira ambígua. Então, na hora de você, por exemplo, relacionar os elementos consequentes a nível pragmático, de prática, né? O que é que eu vou fazer a partir daí? Você pode ter dúvida na hora de aplicar, justamente porque se não está definido bem o ponto de partida, na hora de aplicar a norma você também vai ter muita dificuldade, né? Então a coisa quando começa mal, parece que ela termina mal, né? Ela não tem como ser adequada. Aqui Gustavo está me perguntando se a petição seria inepta. Eu posso enquadrar, veja que o nome inepto, né? O inepto é uma coisa interessante, a inépcia, porque é um nome vago, ambíguo e também poroso. E os vocábulos podem ser vagos, ambíguos e porosos, né? Nossos vocábulos. Então, um vocábulo vago, um termo vago, é aquele que admite a inserção de vários objetos. Então, eu posso dizer inepta a denúncia que é fragmentada. Eu posso dizer inepta a denúncia conforme aquela dicção que estava no Código de 73, assim, de maneira bem contornada, que era que da narrativa dos fatos não resultava bem a conclusão. E nós podemos chamar de vago, de inepto também aquela que não é apta, né? Não é apta à condenação.
não é apta a autorizar o direito de defesa, o direito ao contraditório e ampla defesa. Então vejam que inepto é vago. Inepto pode ser também ambíguo, ou seja, falar inepta, a denúncia inepta, ela pode se referir tanto a uma coisa quanto a outra, né? Então eu posso ter algo como mal escrito, né? E algo como inábil, a conclusão final. Além disso, a inépcia ela pode modificar no curso do tempo. Como é um termo que depende de uma inserção no jogo de linguagem, né? Que é um jogo de linguagem, você precisa de um contexto para dizer o que é inepto e o que não é. Então você vai ter também um problema de porosidade, que é a modificação do vocábulo no curso do tempo. Aqui eu quero mandar um abraço a todos, viu, gente? Pessoal de Brasília, a todos que aqui estão, tem amigos do Ceará e a todos que assistirem a live depois, né, aqueles que entram depois para assistir, já fica meu abraço. E lembrar de mandar um aviãozinho para os amigos, manda aquele chamado, né? Olha, está acontecendo a live sobre pragmática, né? Essa live, para quem chegou depois, é a live que trata do plano pragmático das normas processuais penais. Estamos inseridos na dinâmica do livro, né? E vamos trazer aqui alguns exemplos em resposta a algumas dúvidas. Uma delas era sobre o que é o pragmatismo, né? E aqui a gente respondeu dizendo, olha, o pragmatismo se refere àquela ideia de você fundamentar para justificar uma finalidade. Ou seja, é o espaço ético em que se insere o espaço retórico, que se insere a retórica, para dar justificativas boas para a ação. Então, o pragmatismo pode, em certo sentido, combinar com o desvio da consequência normal. Ou seja, se eu, por exemplo, ofereço uma denúncia, quais são as consequências a partir daí? A denúncia pode ser rejeitada, a denúncia pode ser recebida. Isso é um aspecto pragmático. Se a denúncia for recebida, né, eu tenho várias possibilidades. Pode haver citação com a hora certa. Né? Citação com hora certa, o que é que significa? Aquela em que a pessoa é encontrada em um local, mas está, por exemplo, se ocultando. Então é bem tênue a distinção da citação dos pressupostos para a citação por edital. Quanto à citação por hora certa, nós devemos saber aonde o réu está, mas indicar pelo seu comportamento que ele está se ocultando. A citação por edital, ela é aquela hipótese em que você não é encontrado, né? Então, assim, você está em local incerto e não sabido. Então, são situações tênues. Antigamente, a citação com edital abrangia tudo. Hoje, nós temos a citação com hora certa para o caso da pessoa que está se escondendo, se ocultando. Além disso, tem a citação pessoal, que pode variar também. Ela pode ser simplesmente por mandado e ela pode ser por carta precatória. Então, a citação pessoal por carta precatória, ela também tem um mandado. Então eu tenho um leque de possibilidades. Como é que eu vou delimitar essas possibilidades? Eu delimito com a fixação dos pressupostos. Eu delimito com a fixação das premissas. Então, se você consegue fazer o contorno, né, o contorno exato, né, daquelas premissas iniciais, de fato, você diminui a contingência e, de maneira oposta, né, correlata, você aumenta as chances de necessariedade. Então, assim, esses nomes, contingente e necessário, contingente é o acidental aleatório, necessário é aquilo que é devido, né? Eles são geralmente usados, notem bem, no espaço alético. O espaço alético é aquele espaço do ser, né? É o plano do ser, o plano da realidade. Então, por exemplo, se eu jogo um objeto aqui, ele não vai subir no ambiente que eu estou, ele vai cair. Isso é porque é necessário. Se eu necessito, por exemplo, de beber água para sobreviver, isso é uma necessidade. Um adorno qualquer que eu uso para enfeite, isso é algo acidental. Então, geralmente, o acidental e o necessário, eles dizem respeito ao espaço alético, que é o espaço do ser. Então, eu tenho aí juízos descritivos. Perfeito? Então vamos lá, vocês vão compreender isso, né? Ao final da nossa live, vamos com calma, todo mundo vai entender melhor esse assunto e vai achar gostoso estudar dessa maneira. Além disso, eu tenho o plano apofântico, né? Relacionado ao plano do ser. Então eu posso chamar plano alético, né, de apofântico. E do outro lado, que é o plano prescritivo, que a gente está tratando das normas, eu chamo de deôntico, né? Plano deôntico. Então, aqui eu não estou dentro do elemento aleatório, né? Eu estou do elemento do que é devido. Então, o que é devido depende muito do ser humano, é você que diz. Né? Então, um dos aspectos assim mais
complicados do direito é que você, além do texto, que é ali documentado objetivamente, você tem um ser humano, e até hoje a gente não conseguiu controlar a mão do ser humano que quer abusar, né? Chegar um juiz arbitrário, né? Se chegar um membro do Ministério Público que queira solicitar coisas indevidas, ou uma defesa que age de uma maneira incompatível com os princípios éticos, né? ou que quer obstruir a justiça. Então essas coisas a gente não consegue controlar. Você não controla o futuro, mas você é capaz de controlar as reações aos comportamentos futuros, né? Então, é o que o João Maurício Dadato chama de controle de expectativas futuras. É possível você outorgar em um pequeno nível a previsibilidade. Caso não se concretize aquilo que você previu, você pode ajuntar a isso uma punição, uma sanção, né? Uma consequência jurídica. Então, gente, aqui nós temos, então, com a ideia de contingente necessário, os aspectos que eu denomino de alcance e limite, né? Alcance e limite. Então, é como se fosse uma tentativa de contorno da atividade de quem está interpretando. Também, nós damos uma ênfase muito grande às relações jurisprudenciais, né? Sempre com essa noção de relação, porque a jurisprudência é uma fonte a ser considerada na hora de aplicar o direito. Então se trata de um aspecto relacional. Eu relaciono a jurisprudência, por exemplo, com o sentido de um texto legal que está antigo, ultrapassado. Então eu preciso fazer essa relação. Por outro lado, se, por exemplo, eu não concordo, né, eu percebo que há um conflito entre o que foi dito em uma súmula e o texto constitucional, ainda que no nível de aplicação, eu tenho que dizer isso de maneira expressa. Então, o pragmatismo também realça a necessidade de você sempre afirmar quais as consequências jurídicas que deve auferir com aquele ato processual. Sempre deve ser de maneira explícita e nunca de maneira tácita ou maneira implícita, né? Ou seja, as coisas não devem acontecer de forma automática. Elas acontecem sim, se você disser algo a respeito. Um dos exemplos assim interessantes é com a ideia de que preclusão seria algo que decorreria do trânsito ser julgado, como se fosse uma cláusula geral de convalidação. Vejam, acontece hoje o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E eu uso o termo convalidação para dizer, olha, se convalidou tudo. Como se fosse assim, trânsito em julgado, realmente morreu e não dá mais para você questionar os fatos que ali estão. O problema aí é você misturar um termo com o outro. A nossa proposta é de tentar chegar a um denominador comum, a um acordo, a um padrão, né? Então, se houve o trânsito em julgado, de fato, você não pode mais alegar nulidade. Você pode solicitar a rescisão do julgado, né? Se for um julgado contra o réu, você pode pedir a revisão criminal. Está lá no artigo 621 do Código. Então você pede a revisão criminal, né? E essa forma de solicitar a revisão criminal, ela vem a posteriori. Então nós não falamos em nulidade, nós falamos em rescindibilidade. Aí vem um confronto. Alguns dizem, olha, se cuida, né? Até uma forma do grande professor, amigo nosso, inclusive foi um dos que escreveu aqui na nossa contracapa, né? Nos deu a honra de avalizar o nosso curso, o Guilherme Madeira Desenho. Ele fala, olha, a convalidação seria uma forma de preclusão geral dos vícios. E, de fato, esse pode ser um dos sentidos outorgados, né, de convalidação geral. Mas nós propomos uma outra ideia, que é a de convalidação depender sempre de um dizer do juiz a respeito. Vejam, um processo pode ser absurdo, você pode condenar um inocente de maneira indevida, pode ser que ninguém nunca reclame, né? E essa realidade não é uma realidade improvável no nosso sistema, né? Há uma probabilidade grande de muita gente ser condenada e ninguém reclamar, especialmente porque nós temos uma comunidade extremamente pobre, né? Uma comunidade carcerária pobre, os réus geralmente são paupérrimos, são imensamente pobres, não têm condições de constituir um defensor. A Defensoria Pública, que deveria estar em todos os estados, nem sempre está bem aparelhada. Então nós temos sim uma realidade concreta de ver condenações indevidas, condenações sem respeito ao devido processo legal, e simplesmente transitar em julgado de primeira instância. Isso infelizmente acontece. Podemos dizer que houve convalidação no sentido que eu estou afirmando aqui?
Não, né? Assim, a convalidação, então, ela seria o aspecto, a outra face da moeda do que eu chamo de invalidação. Todo ato que está no processo, ele é validado, né? E convalidação e invalidação significaria convalidação, confirmação da validade, ou seja, o ato, apesar de viciado, deve operar seus efeitos, e invalidação, infirmação da validade, né? Ou seja, o ato viciado está ali produzindo efeitos, a pessoa foi condenada indevidamente, está presa, né? Então quer dizer que um ato viciado é válido, né? O que a gente tem é uma nulidade absoluta definida no plano do fato. Olha o aspecto aí aleatório e pragmático e possibilista, né? Eu tenho então a delimitação, digo, olha, nulidade absoluta, inexistência jurídica, mas e daí? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer. Se eu não disser, a pessoa vai ficar lá presa. Então, eu vou falar que é convalidado algo que foi objeto de afirmação de que, apesar do vício, não há justificativa para suprimi-lo da ordem jurídica, né? Apesar do vício, não há justificativa para suprimi-lo, suprimir seus efeitos da ordem jurídica. Digamos que seja uma irregularidade, digamos que seja uma nulidade relativa, ou mesmo absoluta, que tenha aproveitado o imputado, né? Agora, depois do trânsito em julgado, o que é que acontece? Aí eu uso o termo rescindibilidade, o que é rescindível, né? Então, aqui nós temos um problema, né, jurisprudencial que nós chamamos de refração, né? É uma refração pragmática ao controle do processo. O processo, todo ato humano, necessita de controle. Quando a jurisprudência começa a dar baixa aplicação a esse controle, ela usa de artifícios retóricos, possibilistas, que, a nosso ver, são incompatíveis com o texto constitucional, né? Então, podemos dizer que esse aspecto, né, de possibilidade é visto na chamada relativização das nulidades processuais, né? Então, se você colocar lá no ícone de busca da jurisprudência do STJ, coloca lá relativização, coloca lá nulidade penal, né? Nulidade criminal, nulidade em processo penal. Você vai se surpreender, porque quase nunca há um controle dessas nulidades com base na ideia de que toda nulidade depende de uma demonstração de prejuízo, né? Então, para controlar esses problemas, nós propomos um formalismo no processo penal. Tem alguns que dizem, né, o formalismo está superado, né? Até há quem fale que não serve mais, vamos agir de outra maneira. Será que está superado? Porque se você não tiver o mínimo de aspecto formal no elemento antecedente, você não tem como controlar as possibilidades consequentes. Aí vem a questão, vem a pergunta, como controlar o arbítrio se você não tiver um apego, ainda que seja um apego a menores elementos, em seu sentido formal? A própria Constituição é um elemento formal, né? Então, toda dogmática que é construída de maneira derivada, anote aí, derivação da Constituição da República, ela é fundamental. Então, nós conseguimos aqui explicar, né, que a noção de formalismo ela exerce uma função de garantia no processo penal, né? Se você não tem o mínimo de forma, você não vai construir um edifício com um alicerce consistente, né? Aí explicamos com base em vários institutos. Por exemplo, a noção de recurso, né? Se você não souber definir o que é recurso, você não vai saber aplicar os princípios recursais. Então, por exemplo, nós temos a possibilidade de definir o recurso enquanto um ato volitivo ou recurso simplesmente como revisão, como afirma o Código. O Código chama de recurso o recurso de ofício, né? Ora, gente, recurso de ofício, se eu for definir recurso como aspecto volitivo, não é recurso. Seria contrário ao sentido do próprio fenômeno jurídico, né? Dizer recurso de ofício, então, é uma contradição em seus próprios termos, porque recurso seria ato volitivo, né? Seria ato volitivo da parte, e não manifestação automática do órgão judiciário. Mas o Código ele não define isso, né? E quem faz essa distinção é a doutrina. Então, recurso é manifestação voluntária. Qual a importância de saber isso, hein? É porque, se for recurso de ofício, você não aplica os mesmos princípios recursais, né? Você aplica outros princípios recursais. Se você consegue definir, por exemplo, que se trata de uma ação autônoma de impugnação, ela não vai se submeter às mesmas regras recursais, como, por exemplo, o princípio da taxatividade, né? Princípio da voluntariedade, tudo bem, está junto, mas a taxatividade você já tem várias ações impugnativas com várias possibilidades de uso, né? de manejo. Então, nós temos
princípios como tempestividade que não se aplica a uma ação impugnativa, né? A não ser que você use, por exemplo, o mandado de segurança são 120 dias, mandado de segurança em matéria criminal, mas não é o mesmo prazo de um recurso, que é um prazo muito mais exíguo. Então a importância de você saber o contorno do Instituto diz respeito à aplicação das suas consequências. Então, se você tem primeiro a hipótese, que é, por exemplo, dizer, olha, recurso de ofício não é recurso, o recurso de ofício é contrário aos fundamentos democráticos. Eu, então, delimito ali que não se trata de recurso. Então, não vou aplicar os mesmos princípios recursais. Eu vou aplicar o texto constitucional, por exemplo, quando for para beneficiar o imputado, né? Mas não vou aplicar os mesmos princípios recursais ou a mesma forma, porque se trata de um instituto diverso. Uma das súmulas, assim, fundamentais para entender o aspecto pragmático é a súmula de número 160 do Supremo Tribunal Federal. Então, na súmula 160, se diz que as nulidades absolutas que favorecem o imputado, elas podem ser conhecidas de ofício. De maneira contrária, as nulidades absolutas que desfavorecem o imputado e só favorecem a acusação, elas precisam ser fustigadas, né? Elas precisam ser questionadas pelo órgão da acusação. Em outras palavras, o judiciário, o tribunal, ele não pode conhecer de ofício sequer das nulidades absolutas. Em sede recursal, não pode conhecer de ofício se essas nulidades desfavorecerem o réu e não tiverem sido impugnadas especificamente pelo Ministério Público. É diferente, pessoal, quando o processo está em nível de julgamento, né? Então, por exemplo, eu estou ainda em nível de primeiro grau de jurisdição. Eu, juiz, posso reconhecer as nulidades absolutas até o momento em que prolato a sentença, até o momento do encerramento da prestação jurisdicional. Mas depois que proferida a sentença e o Ministério Público não impugna, para ele a questão transitou em julgado. O trânsito em julgado, inclusive, aqui é uma das peculiaridades do cunho possibilista, né, do leque possibilista. O nosso trânsito em julgado em matéria criminal, ele acontece de forma progressiva. Pode acontecer para um réu, depois pode acontecer para o outro. É diferente do processo civil, que a coisa é vista assim de maneira solidária. E para o Ministério Público, ele acontece com muito mais vigor. E para toda impugnação do Ministério Público, se impede o trânsito em julgado para a parte acusada. Então é o que eu chamo de algo que não seria escalonado, né? Um trânsito em julgado escalonado, um trânsito em julgado progressivo, né? Um trânsito em julgado diferenciado. E isso se dá com base nas ideias de favor rei, né? De presunção de inocência, e mesmo a partir de noções que estão no próprio texto do Código, ali nas questões recursais, a partir do artigo 570, 580, nós temos ali noções que nos autorizam a chegar a essa conclusão, tá? E aí, gente, para lembrar aqueles que chegaram agora, né, nós estamos aqui na live de número 18, que trata do pragmatismo das normas processuais. Então aqui é bem bacana, porque nós falamos, por exemplo, a expressão invalidação e dizemos, né, e ensinamos, explicamos como ela deve ser considerada. É um aspecto restaurativo e um aspecto constitutivo negativo, né? Então se restaura o procedimento e se constitui negativamente algo. Então, por exemplo, se você pratica um ato indevido no processo e você afirma que aquilo é inválido, se restaura o procedimento do processo. Por outro lado, a nulidade, quando eu afirmo que há um vício ou descumprimento de uma regra, ou mesmo quando há o cumprimento de uma regra, é um aspecto possibilista. É um aspecto pragmático, né? Um aspecto que é uma variável, né? Poderíamos dizer que as possibilidades são variáveis, o aspecto aleatório. Como você diminui isso? Contornando, né? Você sabe diminuir? Sabe o que é pragmatismo? Aí nós explicamos, olha, o pragmatismo é uma sede de predileção da ética e da retórica que depende de fundamentação para a justificação dos fins. Mas no processo penal os fins não podem se dar de qualquer maneira. Então, se alguns dizem que o pragmatismo é refratário à teoria, isso não é exato no processo penal. No processo penal a teoria, então, seria fundamental. Aí explicamos também, aqui nesse capítulo, né, que é também o capítulo do nosso livro, né, curso de Direito Processual
do direito. Então, nesse livro, para quem adquire, ele tem acesso a um vídeo por capítulo e, além disso, tem acesso às nossas lives que ficam salvas no nosso YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá no canal, se inscreve, aperta no sininho e recebe as atualizações. E sempre que puder, deixa um comentário, né? Assim, escreve lá no comentário a dúvida, né? A dúvida que não ficou, por exemplo, sanada aqui na live, coloca lá. Eu mesmo acompanho, eu mesmo faço e vou respondendo tudo, né, pessoalmente. Então, vocês têm essa possibilidade para ajudar a ter acesso ao livro, né, acesso ao conhecimento. E lembra de mandar o coraçãozinho, sempre bom preparar aquele café. Eu estou aqui com o meu, né, já trouxe a garrafinha aqui. E convida os amigos, manda um aviãozinho, chama o aviãozinho isso, né? E ao final a live fica salva aí também no IGTV, tá joia? Então, pessoal, quando nós tratamos de saneamento, aí explicamos, olha, saneamento é um aspecto constitutivo positivo. Por quê? Porque você invalida, torna sem efeito e faz novamente um ato, né? Você faz um ato novo. Aí tratamos logo em seguida de aspectos assim que foram bem objeto de reflexão do professor Guilherme Madeira Desenho, que eu já mencionei aqui, que o Madeira nos brindou com uma chamada de capa, né? Então, ele avalizou o livro. O Madeira já tem uma grande estrada aí no processo penal, e aí ele explica, né, sob o ponto de vista da experiência que ele já teve, inclusive na docência e na prática, que é juiz de direito, aí falando, olha, que é suprimento, que é ratificação, retificação. Então nós explicamos de maneira didática cada uma dessas noções, conforme ele disse. Mas também trazemos uma contribuição para dizer, olha, é necessário um dizer do juiz, é necessário que esses aspectos objetivos sejam relacionados a um aspecto subjetivo que amplia a aleatoriedade, que é o aspecto de contribuição. Então você lê o texto, entende de uma maneira, eu, Rosmar, leio o texto, entendo de outra. Então nós temos um problema aqui, que nós precisamos fazer um acordo. Então se eu quero chegar a uma verdade, a um consenso a respeito disso, tem que deixar bem claro o procedimento. Como é que eu justifico esse procedimento? Pelo aspecto pragmático que nós estamos falando, né? Então, vamos explicar, à luz dessas expressões, como cada um desses termos se comporta. Então, por exemplo, sabem o que é retificação? Qual a diferença no processo penal de retificação para ratificação, né? Então, se eu, por exemplo, vou formular uma denúncia, eu posso fazê-lo incorretamente, quanto à sua dimensão subjetiva. Então, se eu me considero sem atribuição e mando para um colega, promotor de justiça, ele vai poder ratificá-la ou re-ratificá-la. Vai haver retificação, pelo menos em relação ao seu aspecto subjetivo, a dimensão subjetiva. Vai ser um outro órgão do Ministério Público que estará ou confirmando o que foi dito, ou modificando algum dos elementos, né? Aí tem, por exemplo, renovação. Renovação a gente restringe, né? Por exemplo, o interrogatório pode ser renovado, né? Se o réu, por exemplo, disser, olha, não fui bem, estava constrangido ali, né? Não disse de uma maneira adequada o que deveria dizer, aí posso até relacionar esse interrogatório com aquelas declarações que são prestadas a título de confissão, quando se faz uma colaboração premiada. Ele confessa para ter uma colaboração premiada, ou ele confessa em sede de acordo de não persecução penal. Essa confissão é válida para fins condenatórios? Né? Essa é a pergunta. Aquela confissão em um acordo de não persecução penal, ela é válida? Parece que não. Se houver um descumprimento, nós temos que tornar ineficaz aquele primeiro ato de oitiva, né? Ele não vai ter valor jurídico para fins condenatórios, porque afinal de contas a pessoa descumpriu o que deveria cumprir. Então podemos ter renovação do interrogatório, né? Renovação em razão de um ato como esse, extraprocessual, ou renovação ainda de um interrogatório feito no curso do processo, né? O réu diz, olha, não falei o que deveria ter falado, estava constrangido, estava ameaçado, então isso pode acontecer. Aí dividimos também revisibilidade. O que é revisibilidade? Não é? O que é preclusão? Esses termos são fundamentais. Então, quando a pessoa não tem domínio, né, do que é vigência, do que são esses termos, do que é validade, fica muito mais difícil de você interpretar o direito e harmonizar. Para aqueles que tiverem o domínio disso aqui, vocês vão começar a perceber o seguinte, vai ler outro livro e vai identificar, eita, que o autor não está sendo coerente com o que ele está afirmando, né? Então, assim,
às vezes isso acontece com qualquer um, porque se a gente não faz um contorno adequado de cada um desses termos, o risco de incoerência do seu discurso é muito maior. Então, o objetivo é que a gente demarque, né? Ou seja, é o construtivismo lógico-semântico do professor Paulo de Barros Carvalho, que diz, olha, precisamos partir de critérios bem demarcados. Então, construir o sentido das coisas depende da demarcação dos critérios de semântica e dos critérios de estrutura, com o objetivo de otorgar-lhe uma função. No processo penal, essa função é uma função de previsibilidade, uma função de controle do arbítrio, né? Então aqui, por exemplo, podemos citar, além do professor Afrânio Silva Jardim, que se preocupa com essa ideia de controle do arbítrio, o professor Geraldo Prado, que a gente cita várias vezes aqui, que também fala nessa questão, né? Temos também outros autores importantes, né, como o Ori Lopes Júnior, né, que trata dessa questão, o Ricardo Gleck, né? Vários de nós, né, tentamos dar uma finalidade jurídico-constitucional ao processo criminal, tá? E aí continuamos, né, gente? A ideia, então, é ir contornando o processo penal para chegar no seu núcleo. Então, razoável duração do processo, celeridade, dispensa do laudo, né? Veja que coisa, né? A gente sempre encerra com um caso prático. E esse caso prático que nós colocamos aqui para falar da celeridade é um caso que vocês encontram na jurisprudência do STJ. O STJ tem 2 julgados, tem muito mais do que isso, mas nós podemos nos referir a 2 julgados do STJ. Um que diz que não pode haver condenação sem o laudo, né? Não pode haver condenação sem o laudo toxicológico, tá? E o outro que admite a condenação sem o laudo toxicológico definitivo. Veja que coisa. No procedimento de drogas e tráfico de drogas, nós precisamos da apreensão do material, né? Ou seja, traficar drogas é complicado, né? Eu acho que você pode estar, por exemplo, com um material parecido com a droga e pode não ser a droga. Até a própria pessoa pode imaginar ser a droga, mas ela não sabe bem se é a droga, né? Eu posso estar com folhas e essas folhas se referirem a uma espécie de chá, uma erva lícita, né? Posso estar acompanhando. A pessoa vê, não, essa folha aí é a droga X, pode achar isso. Ou então, por exemplo, eu posso ter nas mãos um talco que eu imaginar que seja cocaína. E essas questões elas precisam ser bem delimitadas no laudo. Então, no tráfico de drogas, nós temos 2 laudos. Um laudo provisório, um laudo definitivo. Além disso, todo cuidado em torno da cadeia de custódia do vestígio, que está lá no artigo 158A e seguinte, 158A, 158F do Código de Processo Penal. Então, se eu, por exemplo, não tenho o laudo definitivo, né, o Estado deve providenciar o laudo definitivo. Eu posso condenar? Veja, se você condena sem o laudo definitivo, você terá prejudicado o imputado múltiplas vezes. Porque é ajuntado do laudo fundamental para você questionar o critério científico usado para chegar à conclusão de que a droga é aquela droga, né, que faz parte de um catálogo de drogas proibidas. Você precisa saber, né? Se você não tiver o laudo definitivo, você não tem condições de questionar com maior rigor. Você então pode refutar o critério científico usado. Esse critério está ultrapassado, o perito podia ter usado outro critério. Esse critério enseja um espaço de dúvida, né? Além disso, você pode dizer o que a respeito do laudo? Você pode questionar toda a cadeia de custódia de prova, né? Toda a cadeia de custódia. Então, se você não tem o laudo e não tem acesso ao material apreendido, acesso ao que foi destruído, não foi intimado para acompanhar, tudo isso aí é um problema, né? Você não tem um laudo de constatação definitivo. Tem uma questão que está sendo debatida, que é uma apreensão de uma grande quantidade de drogas, é um processo importante, e a controvérsia está em torno de se houve ou não o lacre daquele material. Veja que coisa. Se você coloca uma grande quantidade de drogas em um balcão e não isola e não lacra, você prejudica muito o juízo de certeza, né? E aí nós colocamos aqui exatamente assim. Eu disse, olha, a tentativa do judiciário de salvar, entre aspas, salvar a pretensão punitiva, isso é um absurdo, né? A gente não tem que salvar nada, né? Tô Felipe, rapaz, pega um cafezinho aqui com a gente, tá certo? Todos vocês, a gente tá com café, sempre, né? Então, a ideia de salvar é uma ideia absurda, porque você geralmente salva a coisa em favor da acusação, né? Mas você vai salvar por quê? Qual é o objetivo de salvar
a acusação em desrespeito ao procedimento legal. Não tem sentido a não ser favorecer uma das partes, ainda que isso seja de maneira inconsciente. Então, o objetivo é que a gente seja rigoroso quanto a essa questão do laudo, por exemplo, tantos outros. Então, em um outro julgado, o STJ diz, olha, o laudo é indispensável. E no julgado que eu acabei de referir, disse, olha, pode não ter o laudo de constatação definitivo, se já ficar claro, etc. Eu estou desrespeitando um procedimento que, na verdade, é uma verdade pelo procedimento, né? Ou seja, é a certificação da verdade pelo procedimento. O que é que significa dizer, gente? É que no processo criminal, a ideia de verdade real é muito mais um mito do que autenticidade. Ela é um mito, né? Você tem, então, uma ideia de que a verdade é substancial, mas ela pode ser submetida a vários riscos, a várias interferências, né? Então alguns dizem, não, a verdade no processo penal é formal. É formal, mas eu acho que é muito mais do que isso. Então aqui no livro a gente diz, olha, a verdade é mais do que formal. Por quê? Porque você não pode se contentar com a confissão. Veja que no processo civil a confissão produz efeitos muito mais rígidos. No processo penal não. Em várias passagens o código diz, olha, nós não nos contentamos apenas com confissão, né? Confissão não. Na lei de organização criminosa, não é suficiente só a delação premiada. É algo totalmente contrário do que a gente vê na mídia. A mídia, se a pessoa for mencionada em uma delação premiada, para a mídia acabou a vida dela, né? Olha, fulano foi mencionado na delação premiada de cicrano, pronto, já era, você está condenado, enfim. Quando às vezes você pode nem conhecer fulano nem cicrano. Então, esses elementos, eles não podem ser considerados, né? Está lá no texto, né? E além disso, eu parto de uma ideia de presunção de inocência, de juízo de certeza. Lembre o que eu venho dizendo aqui, que juízo é nexo. Aqui, gente, o pessoal está me perguntando, eu estou acompanhando, tá certo? Então, quem tiver dúvida pode colocar. A Eunice perguntou se há lacre na delegacia. Esse é um outro aspecto, viu, Eunice? O lacre é um problema para a gente, porque, veja, a gente não tem delegacia estruturada, eu creio. Assim era quando eu fui promotor no interior, fui juiz também, ainda sou juiz do interior. Nós temos delegacias bem aparelhadas e delegacias nem tanto aparelhadas. Para aqueles que estão me acompanhando, que são advogados criminais, podem até mencionar aí a experiência, que saberão dizer mais do que a gente no dia a dia de quem é advogado. Então, um dos grandes desafios é que a gente otorgue eficácia técnica ao procedimento legal. O que é eficácia técnica? A eficácia técnica é quando há um complemento da legislação. Esse complemento pode ser por regra complementar. Existe regra complementar, por exemplo, das drogas, né? O crime de tráfico é uma norma penal em branco. Então, existe um complemento, né? E o complemento é, por exemplo, um ato normativo, né? Pois é, o Unício está dizendo aqui que não tem lacre. A lei é de 2019 e esse é um dos aspectos que pode significar uma ineficácia técnica. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Por quê? Porque a ineficácia técnica pode ser também uma ineficácia material. Falta o material necessário, falta o IML, local para armazenar, né? Então eu lembro assim que às vezes a dificuldade era de você ter um local para armazenar armas, né? Não, vamos deixar a arma no fórum. Não faz sentido, né, gente? A arma no fórum, a arma da delegacia. O local de arma não é nem fórum nem delegacia. O local apropriado seria um depósito, né? Então, nesses casos, nós mencionamos ineficácia técnica. Veja que o problema não é um problema normativo. A norma incide e a norma deve ser exigível. Aí vejam, eu devo exigir do réu isso, né? Essa é a questão. Porque se o Estado não cumpre com o dever dele, eu devo condenar o réu, mesmo o Estado, sem cumprir o dever dele? Né? Essa é uma questão importante, né, que deve ser objeto de consideração. Gente, eu vi aqui vários comentários, né, a gente já está estourado no nosso tempo, tá? A contribuição aqui do Felipe Lins, que é um advogado aqui do nosso estado, que tem aí uma experiência grande em matéria criminal, né? Essa questão é uma questão cultural, né? Então, esses elementos pragmáticos a gente procura relacionar primeiro a uma dogmática firme e consistente. Em segundo lugar, há uma crítica, né? Então, assim, a dogmática ela não tem importância se você não submetê-la a uma crítica, e uma crítica à luz da Constituição da República. Então, dogmática é o perfil tradicional e a crítica é o perfil alternativo, né? Então, nós abordamos as duas coisas. Além disso, há o liame desses aspectos com os elementos fundantes. Quando a gente fala de elemento fundante, é um elemento teórico, né? Um elemento teórico,
e o elemento filosófico. Então essas questões, elas passam, por exemplo, para a identificação de que a cultura no nosso sistema tem sido uma cultura autoritária, né? Então você consegue identificar, consegue submeter à crítica e consegue submeter a um critério de prova, a demonstrar o que você está afirmando, tá? Isso vai te dar potência, não só para você estudar com consistência, dominar os assuntos. Você vai estudar um outro livro e você vai perceber os acertos e inconsistências, né? Você vai ter condições, inclusive, de discordar do que mesmo eu afirmo de maneira consistente, expondo outros pontos de vista que também merecem ser considerados. Então, aqui nós relacionamos, por exemplo, forma e pragmatismo enquanto leque possibilista, né, de possibilidades que devem ser justificadas com os fins do processo penal, né, e com a necessidade de justificar os meios à luz das teorias, por exemplo, teoria do delito, teoria do juízo, teoria da prova, sobretudo, tá? E, como não poderia deixar de ser, enxergar todo o fenômeno processual à luz da pragmática das nulidades processuais penais. Essa é a ideia, né? E lembrando, gente, para aqueles que me assistiram aqui, nós temos guardado todas as lives, né? Elas estão todas reunidas no nosso canal YouTube, tá bem legal, tá organizado, você vai lá, tem a sequência. Então, para quem assistiu só hoje, vai lá, pega a live de 1 a 17, vê também. A de hoje, de número 18, vai estar disponível. Nós estamos, além de falando de todos os assuntos do processo penal, que vocês vão perceber que a gente vai ingressando agora, a partir dos próximos dias, a gente vai ingressando nos tópicos tradicionalmente explorados pelos os autores mais tradicionais. Então nós vamos falar dessa forma analítica em relação a cada um dos assuntos, mas estamos, sobretudo, dando uma base teórica para que a coisa seja construída de maneira consistente. Então, expondo um curso de processo penal online e também expondo cada um dos capítulos do livro, que tem o objetivo da pessoa pegar e entender o livro, né? Ou seja, o nosso objetivo não é ficar sem ser entendido, como alguns filósofos queriam não serem entendidos, né? Eu acho interessante. O objetivo do filósofo não ser entendido. Não é esse o nosso objetivo, né? O objetivo é que a coisa seja compreensível e palatável. Por isso que cada capítulo está desenvolvido em proposições mais simples, em objetividade de conteúdo, sem que a profundidade fique perdida, tá joia? E obrigado aí, gente. Obrigado, Felipe. Né? Obrigado, Lucas. Obrigado. E um beijão, tá? Bom dia para vocês. Aquele beijo no coração, que o dia seja bastante produtivo e que a gente encerre essa semana em paz, né? Assim, que seja uma semana convergente para que nós tenhamos uma união de desígnios, né? Uma união de objetivos, tá bom? Obrigado. Sexta-feira, lembrem, a gente tá junto de novo. Quem puder, envia aquele aviãozinho, compartilha e curte os nossos vídeos lá no nosso canal YouTube. Curte e comenta. Um abração. Não esquece. Tchau.